Queridos, quero saudar a todos os presentes com a paz do Senhor. Quero pedir-lhes carinhosamente, àqueles que podem, que tornem os vossos assentos. Enquanto quero externar a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder estar esta noite participando da Umada. Pela primeira vez estou aqui na cidade de Anápolis. Eu já visto que já passei algumas outras vezes pregar em Goiânia, mas para estar cultuando com esta família é a primeira vez. Então, tenho motivos de sobra para externar gratidão a Deus por este privilégio que não é merecido da minha parte. Quero agradecer ao pastor Bertier Magalhães. Pastor Magalhães, muito obrigado pela honra e a credibilidade de me dar esta oportunidade. Como pastor de igreja, vice-presidente também de uma igreja no nosso estado, já quero aproveitar e transmitir a saudação do meu pastor presidente, pastor José Orivaldo Nunes, meu pastor regional, que é o segundo vice da nossa convenção alagoana, meu pastor Arnóbio. E como eu vinha dizendo, como vice-presidente daquele campo, eu sei que não é fácil nos dias que vivemos ter a coragem que o Senhor teve de acreditar a tribuna desta igreja a quem o Senhor nunca viu. Então isso eleva mais o grau de gratidão a mim pelo Senhor. Sua família, pastor Osmar, vice-presidente desta igreja, toda esta diretoria que compõe honradamente esta igreja, e a estes homens que compõem este honrado ministério coeso, que eu não tenho ousadia e nem terei de chamá-los de companheiros, porque eu não estou à vossa altura, mas reverenciando-os, quero chamá-los de amigos, agradecendo a cada um e a todos. Registrando os meus agradecimentos ao pastor Santana, com todos aqueles que o ladeiam na coordenação da Umada, e a todos os componentes. E registrar a minha gratidão, pastor Paulo, pastor Cláudio, o major, Wesley, os irmãos que estão recepcionando desde a chegada do aeroporto. Que Deus recompense as vós, irmãos. Queridos, alegria enorme ver o meu amigo íntimo, posso até dizer assim, Cleito Queiroz, sua irmã. A gente sempre tem se encontrado neste Brasil, e ele é um presente de Deus para a minha vida. Como estou em um congresso de jovens, eu quero ler um texto por demais conhecido, mas quero conciliar o tema tão bem sugestivo, que a palavra vem de despertamento, e eu quero ler um texto que está no livro dos Juízes. É um texto conhecido de cor e salteado, através das mensagens, dos louvores, mas é a mensagem que está no meu coração, e por certo, tem vidas que precisam ouvir nesta noite. Juízes capítulo 16, versículo 21 e 22, o texto está escrito, 16 do livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 21, diz: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram-o com 2 cadeias de bronze e ordenaram ele a girar o moinho. Versículo 22, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado.
Soberano Deus e eterno Pai, quero te louvar e te agradecer por este momento. Toma o meu pulmão, a minha garganta, e que a palavra que sair da minha boca edifique vidas debaixo da unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Tenho lido um texto propositalmente para falar de um contexto de despertamento para uma geração em ascendência, uma geração fenomenal, que é a geração odierna. Quando nós partimos do pressuposto das vantagens e das desvantagens em comparação às gerações, nenhuma outra geração viveu o que nós estamos vivendo. A Bíblia nos mostra a oportunidade que nós temos de evoluir cada dia mais. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, esta geração é uma geração bombardeada para desistir. É uma geração que teria, dentro das probabilidades humanas, 1001 motivos para não estar presente neste congresso, haja vista que as ofertas são muitas. Há uma preocupação quase que generalizada por parte de alguns pesquisadores, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, acerca desta geração. Quando nós observamos há pensamentos, há descobertas em que os próprios pesquisadores, homens conhecidos em todo o planeta, ateus, homens céticos, que abordam uma preocupação devastadora. Haja vista que, segundo o psicanalista Marco Polo, e obviamente em um dos seus conceitos, ele apresenta algo assustador, à vista que uma criança, segundo ele, como um grande pesquisador, quando ela atinge 7 anos de idade, ela hoje, na geração que vivemos, ela consegue ter mais informação no cérebro do que os imperadores de Roma durante o seu período. Ele aborda que quando uma criança chega a atingir 9 anos de idade, o grau de informação que ela recebe supera as informações de Sócrates e Platão. A preocupação é que esta geração, em meio a tantas informações, não está conseguindo gerir ideias produtivas e criativas. Há uma preocupação porque estes homens, cujo eu citei no passado, de uma geração, de um passado, ele usufruía de tantas poucas informações, e as ideias eram mais criativas do que a geração de hoje. Queira, quer não, nós vivemos em meio desta avalanche de tecnologia, e não é ruim, é muito bom. E eu quero simplesmente tomar esse contexto para advertir-nos da probabilidade que nós temos de ser melhor e fazer mais do que quem já passou. Não estou mostrando pontos na visão pejorativa e nem crítica destrutiva, pelo contrário. O interessante é que, se nós não vigiarmos, vamos ser levados por esta avalanche, porque as mutações são constantes, e por mais crente que sejamos, somos tentados e arrastados por elas. A inovação
Estive lendo um artigo de um psicólogo contemporâneo, que há uma preocupação por conta da dependência. Achei interessante quando eu li a Cleito, que aquele psicólogo abordava que é mais fácil, é menos doloroso você tirar de um adolescente o lanche da tarde ou o café da noite, do que tirar dele a rede social. Ele está mais dependente das redes sociais do que da sua própria sustentação básica. Queira que não, estas inovações, estas avalanches, por boa que seja, mas elas têm roubado de nós algo que a geração passada tinha. Nós sabemos que hoje os lenços já não são tão frequentes nas nossas igrejas. As marcas no joelho já não são tão constantes como eram. Pois nós estamos vivendo um período de facilidade. Um período de tantas facilidades que num clicar você resolve muitas coisas. Quando uma geração passada não tinha isto. E tudo era resolvido no joelho e na lágrima. Mas nem tudo está perdido. Por isso, usando este contexto, eu quero falar-lhe sobre deixaram a raiz. Diga comigo, deixaram a raiz. Se nós observarmos o contexto bíblico, a Bíblia nos mostra no livro do Gênesis o começo da nossa história. Os 2 primeiros capítulos e adentrando no 3º do livro do Gênesis, a Bíblia nos mostra a alegria que o próprio Deus verbalizava acerca da sua criação. A Bíblia diz que quando Deus, ele criava, que terminava o dia, ele percebia que tudo aquilo que ele fez era bom e ele mesmo dava testemunho da sua alegria. Quando Deus cria o ápice da sua glória, o ápice da criação de Deus, que foi o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano com a particularidade tamanha, que o ser humano foi a única criatura que galgou um patamar de intimidade com Deus como nenhuma outra. Porém, quando nós chegamos no capítulo 3, este relacionamento é quebrado. O homem decepciona a Deus por conta do seu próprio egoísmo. O homem quis conhecer o bem e o mal e com este propósito se igualar a Deus. Então Deus aqui já tinha 1000 motivos de desistir do ser humano, de desistir do homem ou do ser humano que criou. A justiça de Deus requeria que o homem fosse exterminado, mas o amor de Deus pelo ser humano prevalece. A Bíblia diz que o homem, por conta do seu egoísmo, o pecado ludibriou, ele foi expulso da presença de Deus. Aquele homem que dialogava com Deus todo o crepúsculo da tarde, agora aquele homem foi expulso da presença de Deus. Deus deixa o homem no deserto, Deus leva o homem a seguir a sua vida, mas não o larga e não deixa de o monitorar. Quando nós vamos para o capítulo 6 do livro do Gênesis, a Bíblia mostra que Deus estava monitorando aquela geração, querendo reaver a intimidade. Então é quando Deus desce para ver qual a intenção da geração que era originária de Adão. Então o caos está pior do que no começo, porque a Bíblia diz que mais uma vez o ser humano, de forma generalizada, ofende a santidade de Deus, a ponto que o pecado daquela geração cheira mal às narinas de Deus. Então a justiça de Deus agora entra em vigor, determinando a eliminação do ser humano. É aqui que o próprio Deus verbaliza, dizendo:
eu me arrependo de haver feito o homem que criei. Pela primeira vez o universo estava ouvindo da boca do Criador a decepção causada pelo homem. Mas quando Deus disse, por causa do homem, eu também tirarei da face da terra tudo o que criei. Deus, a justiça, estava pronta a desistir do projeto do ser humano. Então, quando Deus está determinado a abrir mão, a exterminar o ser humano, então a Bíblia diz que no meio daquela geração deteriorada, um homem acha graça diante de Deus nas suas gerações. O interessante é que não foi Deus, Noé achar graça, ou seja, a palavra graça na sua etimologia é um favor imerecido. Então a graça no contexto normal é quando o amor de Deus cobre o defeito do ser humano. Então o amor de Deus mais uma vez cobre o ser humano, e Noé, sua família, 8 almas e um casal de cada animal no planeta é preservado da destruição da ira de Deus. Portanto, quando o dilúvio vem, estes 8 almas e um casal de cada animal são preservados. Quanto quando a gente chega no capítulo 8, então a Bíblia diz que Deus vem a Noé. Agora Deus vem quebrantando e quebrantado nas suas palavras. Deus chama Noé agora em um contexto lógico. Deus estava dando a oportunidade para o homem recomeçar. Quando o homem recomeçava, agora Deus faz com que o homem pise no planeta Terra mais uma vez. E Deus faz uma nova aliança com a geração de Noé. Nunca mais eu farei o que eu acabei de fazer. Nunca mais eu destruirei com água o mundo nem o homem. Então Deus faz uma aliança com o sinal no céu. Quando nós vamos para o capítulo 11, esta geração agora provinda de um contexto lógico de Noé, de um recomeço, mais uma vez decepciona a Deus, porque a Bíblia diz que esta geração no capítulo 11 se entrou mais uma vez no egoísmo e quis se livrar de Deus. A Bíblia diz que a terra gozava de um só idioma quando tiveram esta péssima ideia: criaremos uma torre cujo cume chega às nuvens do céu. Porventura Deus queira desistir e destruir a terra com água, nós temos como nos livrar dele. Então é quando Deus vem, observa, e agora Deus espalha aquela geração, e aí vem as diversidades de idiomas que hoje nós estamos vivendo. Quando nós chegamos no capítulo 12 do livro do Gênesis, o negócio fica melhor, porque agora Deus faz algo inusitado desde a criação do homem. A Bíblia diz que Deus resolve criar um projeto de resgate, o maior projeto de resgate da intimidade entre ele e o homem, mais uma vez. Pela primeira vez desde a queda do Gênesis, do capítulo 1 no capítulo 12. Era a primeira vez que Deus estava entrando em uma terra idólatra dentro desta geração, para mais uma vez depositar crédito ao ser humano. A Bíblia diz que Deus vai lá na terra onde o povo era idólatra. A família de Abraão também era idólatra, adorando o sol, a lua como um Deus que os protegia. Então Deus vai lá e faz uma proposta a um homem chamado Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O maior projeto missionário na visão transcultural do Antigo Testamento. Não vou entrar nas entrelinhas, mas agora era Deus querendo reaver a intimidade com o ser humano de novo. Então na geração de Abraão, aí você vai encontrar que pela primeira vez desde a queda do homem, Deus pôde falar com o ser humano abertamente. Aí Deus volta a dizer: Abraão é meu amigo. Agora mais uma vez o homem é chamado amigo de Deus na geração de Abraão. Abraão resgatou a intimidade pessoal entre o
homem e Deus, nenhum contexto literal, mas não no contexto espiritual, porque ele era simplesmente o começo de um projeto em um berço espiritual que culminou em Jesus Cristo. Quando nós passamos a geração de Adão, aí deparamos-nos com uma nova geração, a geração conhecida como a geração de Isaac. A geração de Isaac, ela andou nos passos do próprio pai, ele conservou o que o pai ensinou. Quando nós passamos da geração de Isaac, deparamos-nos com uma geração de Jacó, uma geração que teve o encontro com Deus no Val de Jaboque. A Bíblia nos mostra algo interessante. O anjo, quando transforma Jacó, que fazia parte, era o alvo do projeto, então o anjo diz: a partir de hoje não será mais Jacó o teu nome, mas o teu nome será Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Quando nós vamos para o contexto humano, é quase que inconcebível e imensurável. Não dá para raciocinar o homem conseguindo vencer a Deus, pois a Bíblia diz que o homem prevaleceu contra Deus. Aí quando nós vamos para o livro de Oséias, Oséias mostra porque Jacó venceu a Deus. Ele diz que a intimidade naquele momento de Jacó com Deus foi tão íntima. E por onde veio esta intimidade? Pelo joelho e pelas lágrimas que ele chorava. Jacó, a arma de vencer a Deus é joelho e lágrima descendo dos olhos. Porque o salmista no Salmo 56, ele diz que nós esquecemos das lágrimas que derramamos. O salmista no Salmo 56, ele diz que Deus não perde uma gota de lágrima que cai do olho do crente, que é um projeto dele. A Bíblia diz que o anjo pega toda gota de lágrima e leva num outro para Deus, e Deus pega a lágrima e coloca no arquivo. Para quê? Para quando o adversário, o inimigo achar que Deus vai desistir do homem, vai abrir mão dele, aí Deus vai no arquivo e as lágrimas dele estão lá. Aí não tem para ninguém. Deus desce automaticamente e faz o que tinha que acontecer. Se você observar o que uma intimidade com Deus faz, você vai ver quando Davi estava cercado por gigantes, aonde a morte já sussurrava nos seus ouvidos. Aí Davi diz que na sua angústia, no meio das suas lágrimas, ele clamou a Deus, e Deus do céu ouviu o clamor de um crente aflito lá embaixo. Aí ele continua dizendo no livro de Samuel: então quando Deus ouviu o meu clamor e viu as minhas lágrimas, ele ficou irado, fumaça saiu das suas narinas, ele chamou um querubim, montou na asa do querubim e saiu voando nas asas do vento. Aí ele diz: o relâmpago apareceu, o trovão começou a trovejar, e tudo debaixo dos seus pés se tornou escuridão. Quando você vai para a ciência, olha o que Deus faz por causa da lágrima de um projeto seu. A ciência diz que nenhum outro astro tem tanta glória no universo feito o Sol. A ciência diz que o Sol tem uma camada chamada coroa, que ela chega a atingir cerca de 2 milhões de graus Celsius. É muito calor, ninguém consegue encarar o Sol frente a frente. Mas por causa da lágrima e do choro de um projeto, aí Davi diz que quando Deus desceu para livrar, tudo dos seus pés se tornou escuridão, o sol se escondeu, a glória de Deus suprimiu a glória do sol. Aí Davi começa dizendo no seu cântico: então tudo debaixo dos seus pés se tornou escuridão, e Deus vinha, e por onde ele passava as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Ele desceu e me resgatou das mãos dos meus adversários. Intimidade com Deus, ela é baseada em lágrima e em marca nos joelhos. Isto é que faz a diferença. Quando nós passamos a geração de Jacó lá no Egito, deparamos-nos com a geração de José. Ainda no livro do Gênesis,
A Bíblia diz que a intimidade de José com Deus era tamanha que Deus lhe mostrou o futuro que haveria de acontecer. Ele tinha tanta convicção que era um projeto de Deus, que antes dele morrer, ele chamou os seus irmãos e disse: quando eu morrer, não enterre os meus ossos na terra do Egito. Carregue o meu osso numa bolsa, num saco, mas não enterra aqui. Por que, José? Porque certamente Deus visitará o seu povo e levará para a terra que prometeu. O meu lugar é na terra prometida. Leve os meus ossos com você. Aí a partir daqui apareceram os carregadores de ossos. Quando nós passamos pela geração de José, nós deparamos com a geração de Moisés. Moisés tinha uma intimidade com Deus tamanha que quando ele subia o monte estremecia. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso implica, pastor? Isso implica dizer que ele alargou o privilégio de ser chamado neto da maior potência política e econômica da época. Para quê? Para preferir sofrer com o povo de Deus, para por um momento só não gozar do pecado que o povo pecava, mas tendo uma visão de uma promessa futura. Por isso ele abriu mão de tudo. Quando a intimidade era tão tamanha que quando ele entrava na tenda, a nuvem descia. Porém, se nós observarmos, havia uma prerrogativa de uma geração futura. Era através de Josué. A Bíblia diz que quando Moisés subiu o monte, só ele subia e Josué não saía do pé do monte, aprendendo, querendo também intimidade com Deus. Quando Moisés entrava na tenda, Moisés orava, falava com Deus, Josué prostrava-se na entrada da tenda. Quando Moisés saía da tenda, Josué continuava na porta da tenda, querendo intimidade com Deus. A intimidade de Deus com Moisés na sua geração era tamanha que um dia o irmão Miriam e o irmão Arão e a irmã Miriam se revoltou contra Moisés e nos bastidores começaram a difamá-lo por conta de uma atitude. Então Moisés nem sabia, mas Deus já ouviu lá de cima. Isso é que é amigo. Aí Deus vem e não diz a Moisés, diz: Moisés, eu quero uma reunião particular com você, com Miriam e com Arão. Leve-os para fora da tenda. Quando os três saíram fora da tenda, aí Deus desce e fala para Miriam e Arão. Disse Miriam e Arão: eu falo com os profetas, falo sim, mas com os profetas eu falo por meio de visões e de sonhos, mas com Moisés não. Moisés eu falo com ele cara a cara, olhando nos olhos dele. Ei, diga para quem está ao seu lado, se você puder, diga: se quer ter problema, fale mal de mim. Falar mal de um projeto de Deus é arriscado demais. Projeto de Deus tem intimidade com ele. Quando nós passamos a geração de Moisés, passamos pelo livro do Êxodo, passamos por Número, Levítico, chegamos em Deuteronômio. Aí em Deuteronômio há registro que Moisés subiu o Monte Pisga e morreu. Só Deus sabia da morte de Moisés. No arraial ninguém sabia. Moisés de lá mesmo partiu para a glória. Até o corpo Deus resolveu dar um jeitinho e não deixar exposto. Então agora houve crise, houve silêncio. Com quem é que Deus desce sem ninguém saber? Aí Deus vai lá no arraial e chama Josué e diz: Josué, esforça e tem bom ânimo, meu servo Moisés é morto, e agora sou eu e você que vai colocar o povo na terra prometida. O meu negócio agora é com você, Josué. A geração de Josué guardou a intimidade. Veja que foi através de Josué que Deus colocou o povo na terra prometida.
Aí a gente chega no livro de Juízes, capítulo 2, a Bíblia diz que Josué distribui a terra e morre, no versículo 8 por aí. Quando a gente vai mais adiante, a Bíblia diz que os anciões, aqueles que ladeavam Moisés, também morreram. Aí vem o versículo 10. O versículo 10 diz que levantou uma nova geração que não conhecia Deus e não tinha intimidade com os seus milagres. Uma geração que levantou-se levada pela modernidade da época, pelo egoísmo da época. Uma geração que não sabia o que era milagre e não sabia o que era lágrima no olho. Uma geração que não tinha marca no joelho. Uma geração que andava na base da razão, segundo o seu entendimento. Uma geração que perdeu a sensibilidade com Deus. Então é aqui que começa o drama, porque pela primeira vez este povo, projeto especial de Deus, é entregue à escravidão. Como lá no Egito foram 430 anos aproximadamente, a maioria deles foi de escravidão, mas agora era a primeira vez que o projeto de Deus estava sendo escravo dentro da terra da promessa. É inadmissível, pela primeira vez da história do povo de Deus, o povo estava sendo escravizado dentro da terra da promessa. Por 8 anos Deus entrega este povo na mão dos moradores da Mesopotâmia. Então o que é que acontece? Vai passando os anos, porque é inadmissível um crente ser oprimido dentro da igreja. Israel ser escrava no Egito até era concebível, mas agora escrava dentro da própria pátria, o povo, isso não dá para assimilar. 8 anos de escravidão. Aí esta geração resolveu voltar ao passado. Esta geração resolveu esquecer um pouco da razão e entrar pelo contexto da fé. Então a Bíblia diz que esta geração começa a chorar e bota o joelho no chão, coloca a cara no pó, e sabendo que Deus não resiste choro de crente. Ou seja, quando esta geração chora, aí Deus já poderia ter desistido, mas não desistiu. A Bíblia diz que Deus levanta do trono, o Espírito do Senhor desce e levanta Otiniel, e Toniel liberta o povo da mão de Cusã-Risataí. Agora parecia tudo fácil, parecia tudo bom. Aí o povo volta a ter paz e Deus queria abençoar, mas aí vem o outro incidente. O povo torna a fazer o que era mal. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão de uma coalizão política e militar, formada pela Amonitas e Moabita, liderada pelo rei Eglon. Aí mais uma vez, 18 anos o povo na escravidão. O interessante é que depois de 18 anos o povo volta a chorar. Aquela geração gostou de chorar e sabia que Deus não resiste, ou seja, ela ora. Deus poderia desistir, mas não desiste. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que os nossos erros não alteram quem é Deus, os nossos defeitos não mudam quem é Deus, pois a Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. Os nossos erros não mudam quem é Deus. O povo chora e Deus liberta. 80 anos de paz. Aí nesses 80 anos, Deus disse: agora eu vou cumprir o que eu prometi ao meu amigo Abraão. Aí Deus abriu a porta do céu e Israel enriqueceu. Débora começa a contar no capítulo 4, e a história diz que o campo começou a produzir. A pecuária produzia leite como nunca. O mel, que era mais e a única fonte de adoçante, jorrava da rocha. O campo florido. A chuva vinha. E para melhorar,
A história diz, com base em Débora, que os ricos caravaneiros, mercadores, comerciantes, que produziam e esculpiam pedras preciosas, ouro, diamante, esmeralda, carregava os camelos lá em Avilar e pegava a estrada principal para comercializar. Só que quando eles chegavam em Israel, eles não conseguiam passar. Eles deixavam toda a pedra preciosa. E sabe o que era que eles trocavam? Por sal do Mar Morto e por folha de mato medicinal. Ou seja, nesses 80 anos, Deus faz isso. Ele faz o rico trocar ouro por sal para abençoar o crente. Ele faz o rico levar folha de mato para casa, até folha de jurubeba, até folha de piqui, e deixa ouro para mostrar que ele é Deus e não há como ele. Ele faz isso. Ei, cara, o povo enriqueceu. A facilidade começou a aparecer. Para que orar? Se está tudo nos conformes. A Bíblia diz que o povo ficou rico. Os armazéns do ano seguinte tinha mais probabilidade, o prognóstico, o previsto, sempre o real superava a previsão. Para que orar? Aí o povo se esqueceu de Deus. Aí Deus entrega esse povo mais uma vez à escravidão. E agora Deus resolve entregar para doer. A Bíblia diz que Deus entrega o seu povo na mão de Jabim, rei de Canaã. Quem era Jabim? Por 20 anos, duramente. Era o homem que sabia por onde entrava a riqueza de Israel. Aí a Bíblia diz que Jabim sabia que os caravaneiros vinham pelo sul. Ele colocou brite no caminho do sul. Ele sabia que pelo norte entrava mais ouro. Ele fechou o caminho do norte. Ele sabia que pelo leste vinha pedra preciosa. Ele colocou soldado no caminho para os mercadores não passar. Ele sabia que do outro lado os 4 pontos cardeais ele fecha com brite de soldado. Aí é que por isso que Débora diz em Juízes: os viajantes vinham e não podiam passar, tomavam caminhos tortuosos e não chegavam nas aldeias de Israel. Aí com isso o povo foi empobrecendo mais uma vez, porque sem Deus não dá não, sem Deus não vale a pena. Aí agora Deus faz o povo chorar. Enquanto a crise assolava, o povo ficou tão pobre que não tinha escudo e não tinha lança. O que é que Deus faz? Cala. Só que Jabim era bom de guerra. O exército poderoso fechou tudo, vou minar, e minou, empobreceu o povo. Só que Jabim cometeu um erro estratégico de guerra. O que é que houve? A Bíblia diz que ele fechou todas as entradas, mas ele se esqueceu de fechar um circo de oração que funcionava debaixo de um pé de palmeira. Ele esqueceu de fechar o lugar de intimidade com Deus. A Bíblia diz que debaixo do pé de palmeira tinha uma mulher que não aceitava a crise. A lágrima rolava debaixo do pé de palmeira. Deus, vem Deus, vem Deus. E Deus desceu. Intimidade. Não tenho tempo e nem quero me estender. Você entra no capítulo 6. O povo volta a fazer o que era mal. E olhe que a Bíblia diz que o livramento que Deus deu foi grande das mãos de Jabim. Quando você chega no capítulo 6, o povo erra de novo. Por que eu estou dizendo isso? Para você saber que Deus não desiste de nós. Aí agora vinham os midianitas e amalequitas. O povo plantava. Na época da colheita, eles chegavam e levavam tudo. 7 anos. Muitos desistiram. Cavaram buraco, esconderam. Fizeram caverna, colocaram. Mas tinha um jovem guardando a semente no lagar.
Tinha um jovem que não temia, sabendo que não podia malhar trigo no celeiro, na eira, ele levava para o lagar. Sabendo antes do inimigo chegar, ele guardava a semente. Aí o anjo achou aquilo tão interessante, que a Bíblia diz que um dia ele estava malhando o trigo no lagar. O anjo chegou debaixo de um pé de pau e sentou. Olhando o jovem, meteu a marreta no trigo. Pá! Pá! Aí o anjo disse: esse cabra é macho. Se não for goiano, é alagoano. Esse é. Aí o anjo grita de lá: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão olha para trás e diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, de onde nos sobrevém tão grande mal? Por quê? Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Olha a pergunta de Gideão: onde estão os milagres? Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade do nosso tempo antigo, quando a gente não tinha WhatsApp, quando a gente não tinha Facebook, quando a gente não tinha tantos flashes nas nossas igrejas, quando a gente não tinha cantor famoso, quando a gente não tinha pregador famoso, quando a gente não precisava depositar cachê para ninguém vir pregar, que a palavra valia. Ai, mesmo sem cantor famoso, quando o hino da harpa aparecia, Jesus começava a batizar da galeria para o fim da igreja, o batismo caía. Aonde estão os milagres? Os nossos congressos tinha dificuldades para terminar. Quando o conjunto cantava, Jesus batizava, curava. Terminava os cultos e jovem era difícil controlar. Sacudidos pelo poder de Deus, desmaiado, correndo para lá e para cá dentro da igreja. Quem morria ressuscitava. Terminava o culto, o pastor dizia: como é que vai parar esse culto? Já é meia-noite, apaga as luzes. Quando apagava as luzes, era que o fogo pegava, o fogo caía e ninguém podia sair. Leva para casa como bota dentro do carro de mão, leva nas costas. A gente saía com os jovens dos carros de mão, dentro do carro de mão, falando em língua, profetizando, tendo visão, e os não crentes correndo atrás. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Era milagre em praça pública. Hoje nós estamos light. Vou contar que é uma experiência minha. Hoje as mutações são tão constantes que é melhor você preservar a ética do que dar vazão ao Espírito Santo. Hoje, se você falar bonito, deixa a agenda garantida para o próximo ano. Hoje, se você tem característica política, é o cara. Na maioria das vezes não se procura saber o nível de unção. O que vale é a presença. Vieram me catequizar. Pastor Genival, pois não. O senhor tem curso superior de bacharel? Tenho. Estudei depois que Jesus me salvou. Então você não pode pregar mais como pregava, catedráticos. Mas como? Você está quebrando ética e protocolo. Mas de que jeito? Você anda demais no púlpito, Bento. Você chora demais. As nossas igrejas hoje, isso é topada de universitário, doutores. Isso é antiético, é feio e está certo. Se você chorar, tem que ser 2 lágrimas e enxugada assim, ó. Esse negócio de falar línguas estranhas no microfone é feio. Ninguém vai entender.
Você tem que começar a pregar friozinho e terminar gelado, para não quebrar a ética. Dá para você? Eu digo, dá não, doutor. Mas por quê? Eu sou assembleano até o tutano. Eu nasci no fogo, eu nasci no Pentecostes, eu nasci no fogo. Cadê a geração do milagre? Cadê a geração que não vai deixar essa chama apagar? Cadê a geração que com anel ou sem anel ainda fala em línguas estranhas, ainda profetiza? Cadê os milagres? Há mais preocupação no número de CD e DVD que vamos vender. Há mais preocupação em deixar a agenda do ano que vem agendada do que provocar os milagres na casa de Deus. Eu não vim pregar chave de carro, eu não vim para aqui pregar chave de carro, eu vim para aqui pregar avivamento. Ainda tem milagre. De graça baixa, daí vai me adasta, elas pro exploitoras, Miguel mega e ras, ele garas, ras, ele ia para que dá. A minha glória está invadindo vidas nesta noite. Eu estou sacudindo uma geração pentecostal como nunca antes da história. Esta noite eu encho a galeria da minha glória e derramo na nave da igreja. O meu espírito está renovando vidas, porque eu estou distribuindo dons neste momento, diz o Senhor desta igreja. Para que saibam que a minha presença está no meio de vós, os meus pés estão palmilhando no meio de vós. Recebam a unção da minha glória, diz o Senhor agora. Onde estão os milagres que os nossos pais nos contaram? Quando você passa Gideão, o povo volta a errar. Aí o Espírito Santo usa Meleque. O povo volta a errar. O Espírito Santo levanta a tola. O povo volta a errar. O Espírito Santo levanta Jair. O povo volta a errar. O Espírito Santo levanta Jefté. O povo volta a errar. O povo errando, Deus levanta Ibizã. O povo volta a errar, Deus enche o jovem Abidom. Aí a gente chega no capítulo 13 de Juízes. Aí a Bíblia diz que o povo volta a errar. E Deus entrega na mão dos filisteus pela segunda vez. 40 anos. 40 anos. O povo não aguentou. Chora. Aí agora Deus não desce para levantar ninguém. Agora Deus investe pesado. Ele vai usar as portas de emergência. Ele sempre tem uma porta de emergência.
E as portas de emergência de Deus, geralmente ela vem do impossível, de onde ninguém vê, de onde ninguém acredita. Ana era estéril, veio Samuel, Jesus, e agora o povo é. Aí Deus agora resolve acreditar no útero falido. O anjo vai na tribo de Dan e diz à mulher de Manoá: eu sei que tu és estéril, o teu útero é falido, tu está vivendo no ápice do opróbrio, da vergonha, mas resolveu Deus usar o teu útero falido, e no teu útero vai nascer um menino. É um projeto de Deus, e ele vai livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. A mulher aceita a proposta, e o capítulo 13 diz que o menino nasce. O anjo disse à mulher: ensina ele é nazireu, ele não pode beber nada derivado da uva, não pode comer comida imunda, não pode tocar em cadáver, e não pode passar navalha na cabeça. Ensina ele. Foi aqui que Salomão escreve os provérbios no sentido familiar. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para quando ele crescer não se desviar. Veja que Salomão não diz que ensina o caminho, ele manda ensinar no caminho. Por quê? Porque ensinar o caminho qualquer um pode ensinar, mas você corre o risco de se perder. Mas ensinar no caminho é impossível se perder, porque você vai junto, você vai na frente. É por aqui, a gente chega. Quando a gente vai terminando o capítulo 13, a Bíblia diz que o menino ia crescendo, e o Espírito Santo incitava o menino, provocava ele. O Espírito Santo via o menino crescendo, e o Espírito Santo ia dizendo: tu vai ser uma bomba nas minhas mãos, eu vou sacudir a tua geração por meio de você. Quando a gente chega no capítulo 14, o menino cresceu. O problema começa quando o menino cresce. É a onda hoje, né? Essa semana eu recebi um telefonema dos Estados Unidos da América, de uma agência de publicidade, querendo serem meus agenciadores nos Estados Unidos. Pastor, a gente é agenciador de muitos pregadores e cantores famosos, e será uma honra para a gente ter o senhor na nossa agência. Oh, meu filho, eu já tenho. Já tem, pastor, tenho. Todo mês eu estou aí nos Estados Unidos. Mas quem é seu agenciador, pastor, tão forte assim? Ele está lá em cima. O menino cresceu. E quando o menino cresce, a onda é essa: entrei com os 2 pés, quebrei tudo. Quebra nada. Quem quebra é Deus, quem refaz é Deus. Outro dia eu fui pregar em um congresso, pastor, experiência para os jovens, que é na minha vida. Era cerca de 23, 25 mil pessoas. E como a mídia não estava ainda na alta, o pastor, como o senhor, nem por vídeo me conhecia, o coordenador que me convidou, quando eu fui subindo o degrau do ginásio, as pernas tremeram, porque só tinha catedrático da Itália, dos Estados Unidos, professores de Harvard, professores de muitas faculdades teológicas do Brasil e do mundo. E o congresso era muito grande. Aí quando eu fui subindo as escadas, o pastor olhou, aí olhou para o coordenador e disse: quem é aquele preto que vai subindo sem ordem? O coordenador disse: é o pregador da noite. Ele é de onde? De Maceió, Alagoas, nordestino. O pastor disse: pode vir alguma coisa boa do Nordeste?
Em um culto desse, tu vai convidar um nordestino e tu escolheu mais um negro do beiço virado. Vai pregar aqui não. Levantou, foi onde eu estava, disse: Bento, eu não te conheço, nunca te vi, não vai dar para tu pregar hoje. Só tem catedrático, você não vai ficar com raiva não. Fico nada, pastor. Então ele virou as costas, fui me sentar. Deus não deixou ele sentar. Ele fez a volta. Chegou onde eu estava, olhou para mim e disse: eu vou te dar 10 a 15 minutos. Tu prega qualquer coisa aí, tá bom? Porque depois a gente grande vai pregar. Só para você não ficar triste, tá bom? Tá, pastor, não tem problema não. Peguei o microfone, já entrei com 220. Mas eu entrei pegando fogo, voando faísca. Quando deu 10 minutos, Jesus disse: agora é comigo. Aí Jesus começou a batizar no meio do povo. O povo começou a correr. Jesus começou a restaurar vidas. O altar pegou fogo. Os doutores quebraram a ética. Olhava para cima, chorava e começava a gritar: a glória é dele, ele dá quem quer. A unção é dele, ele dá quem quer. O pastor chorava feito criança, olhava para mim e só tinha o direito de dizer: vai, negão, o dia é teu, vai, negão, vai, 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 vai. É Deus que faz. O menino cresceu, gente. Enquanto o menino não tinha crescido, a mamãe contornava: mamãe, por que fulano anda daquele jeito que eu não posso? Você é diferente, você é um projeto, meu filho. O menino cresceu e se apaixonou por uma mulher da Filisteia, na cidade de Tímina. Quando ele se apaixona pela moça, o pai não conseguiu contornar. O menino estava ficando famoso. Aí o pai e a mãe vai em Tímina acertar o casamento, o noivado. A Bíblia diz que quando eles vão passando na plantação de uva, aí o leão sai de dentro das uvas contra o menino, para desgraçar o projeto. Quando o leão vai atacando o menino, aí o Espírito Santo disse: agora eu te pego. Aí o Espírito Santo pegou Sansão, e Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito novo. Se escondeu debaixo do pé de uva. Acertou o noivado e volta para casa. Aí mais adiante o escritor diz: tornou ele a voltar e agora ele vai só. E quando ele vai só, ele se desvia do caminho. A Bíblia diz que ele foi olhar o corpo do cadáver. Está escrito, ele desviou do caminho. Ele foi olhar o que tinha acontecido com o cadáver do leão. Quando ele chegou lá, que viu o corpo coberto de favo de mel, ele esqueceu que não podia tocar em cadáver. Ele se agachou, pegou o mel, tocou no cadáver, comeu o mel, a mente doeu. Eu não posso fazer, mas ele fez. Além de comer, ainda leva para casa. Dá o pai e dá a mãe. Aí o escritor coloca uma conjunção adversativa: porém, ele não disse o pai e a mãe de onde veio o mel. Então ele sabia que tinha errado. Mas a fama não deixou ele reconhecer. O menino estava pegando raposa, gente. Pegar 1, 2 raposas é natural. Mas ele juntou 300 raposas. Só o Espírito Santo. Tocou fogo na cauda de tudinho e bagunçou a plantação dos filisteus. O menino estava tão famoso que os filisteus subornaram alguns judeus para amarrar ele. E o texto diz que amarraram ele com cordas novas. Essas cordas eram tão resistentes que diz a história era de nervo fresco de animais. Se colocasse 2 bois puxando em sentido contrários, eles não quebravam aquelas cordas. Amarraram ele. Quando os filisteus chegaram: Sansão! Amarrado. Ele quebra as cordas como se fosse um fio de linho queimado. E depois que quebra a corda, ele grava um CD musical. Se fosse hoje,
A Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento, mata 1000, mata 500, mata mais 500, faz um montão, e ele sai cantando. Com a queixada eu matei 500, com outra fiz um montão, e bababá. Ficou famoso, já estava gravando até aí. O segundo incidente, a Bíblia diz que ele volta para Tímina e promove um banquete com os amigos. E no original diz que para oferecer um banquete tinha que beber junto com os amigos. Ele bebeu. Ninguém viu. Ele bebeu fora da cidade, fora da igreja, em outra cidade. O bafo do vinho saiu. Volta para casa, pai disse: ô pastor, pregador famoso, tudo bem? Tudo. Ninguém sentiu mais, não tinha mais bafo. Mas lá em cima tem 2 olhos como chama de fogo. E muitas vezes Deus deixa a gente pensar que é alguma coisa. Vai, lá na curva eu te pego. O capítulo 15 era para Sansão recomeçar. Beber ninguém viu. Comeu o mel, ninguém viu. Então a fama o encheu de orgulho e ele não quis recomeçar, que era fácil. Quando você lê o capítulo 6 de Números, Deus deixou uma porta de recomeço para um nazireu que falhasse. Deus disse a Moisés: quando um homem fizer um voto de nazereado, ensina a ele, Moisés, que ele não pode comer nada derivado da uva, não pode comer uva passas. Ele não pode, Moisés, de maneira nenhuma tocar em cadáver, ainda que seja o cadáver do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Mas, Moisés, se acontecer algum incidente, diga a ele, Moisés, que tem jeito. Manda ele procurar o sacerdote. Quando ele chegar no sacerdote, o sacerdote pega ele, deixa ele em 6 dias de observação. No 7º dia, o sacerdote leva ele para a porta da tenda e rapa a cabeça dele. No 8º dia, ele traz um cordeiro pela expiação, ele traz 2 rolinhas, está resolvido. Porém, Moisés, tem que recomeçar. Ou seja, se tem 5 anos de nazereado, zera. Recomeça de novo com a cabeça rapada. Só que para beber ninguém viu. Está na lei. Para tocar no cadáver ninguém viu. Deu para esconder. Mas já pensou? Amanhecer no outro dia com a cabeça rapada na porta da igreja? Todo mundo ia saber. O famoso caiu. O caba pecou. E a história diz que o maior inimigo do recomeço se chama orgulho. O maior inimigo do recomeço se chama orgulho. Era fácil demais. O capítulo 15 era para ele recomeçar. Mas o orgulho não deixou. Aí vem o capítulo 16. Como ele não procurou o sacerdote, aí Deus disse: eu vou mostrar quem é que manda aqui. Aí joga ele na mão de Dalila. Na mão de Dalila, ele não aguenta 3 chavecos. Primeiro, ele sai de fininho. Segundo, ele sai de fininho, mas no terceiro ele não resiste. Nunca se passou navalha sobre a minha cabeça. Porque no dia que raparem a minha cabeça, eu serei igual a qualquer outro projeto. E dormiu. Aí Dalila aproveita, quando ele dorme, Dalila passa a máquina 0. Deixa lisinho. Sansão, já vem os filisteus. Isso é fácil, eu vou fazer como fiz das outras vezes. Quando levantou,
o mais precioso não estava mais. O Espírito Santo tinha saído. É aqui que o tema nos desperta. Tenha cuidado. Dá uma olhadinha para esse jovem que está ao teu lado e desperta. O Espírito Santo foi embora. Os filisteus arrancaram o globo ocular de Sansão, gente. Amarraram-o com 2 cadeias de bronze. Jogaram ele no cárcere para girar moinho. Sabe quem girava moinho? Jumento. Agora um projeto de Deus. Estava fazendo trabalho de jumento no cárcere. Os filisteus tiraram 99% do que Sansão tinha. Mas Deus é incrível. Se você ler o versículo 22, você vai encontrar o que Deus mostrou para Dalila e os filisteus. Salvo engano, mas eu um dia li um artigo, um contexto capilar, que me dizia que o cabelo durante 30 dias ele cresce 2 centímetros, mas aqui está diferente. A Bíblia diz que era Dalila rapando o cabelo e logo depois o cabelo voltando a crescer. Era Deus dizendo para Dalila: você está pensando que eu vou desistir dele? Você está pensando que eu vou abandonar ele? Deus não abandona seus projetos. Me permita dizer que é a primeira vez que eu estou aqui. E se o senhor permitir, eu pedi para o tecladista me ajudar. Quantas vezes eu não quis tirar minha vida? Por quê, pastor? Porque dizia: esse negro não vale o que come. Mas um dia chegou um jovem e disse: eu conheço alguém que não abandona você. Quem é? Jesus. Eu fui para a igreja depois de 3 meses evangelizado, sem acreditar. Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com 1 mês eu desci as águas. Com 1 ano eu liderava a mocidade lá no interiorzão, dentro do canavial. Com 1 ano e meio de crente, chegou um pregador num culto de domingo, eu sentado lá numa igrejinha pequena. Ele disse: fica de pé você, Genival. Quando eu fiquei, ele disse: você é um projeto de Deus. Deus te tirou do pó e vai fazer você andar no meio dos príncipes. O mundo vai ouvir falar o teu nome e o Brasil vai ser pequeno para você pregar. Só que era impossível na ótica humana, na lógica do homem. Pobre, dentro do canavial. Foi tão sério que com 3 dias depois, um grupo de obreiros foi me aconselhar. E com razão. Genival, você chegou na igreja agora. A gente já tem anos aqui. E para você não ficar triste, não acredita naquilo que ouviste do pregador, não. Mas por quê? Porque você é diferente, não tem jeito. Mas eu não sou crente. Mas você tem 3 defeitos que não vão te aceitar. Então quais são os meus defeitos? Tu é pobre, analfabeto e preto. Eles atingiram as minhas substâncias neurotransmissoras. Eu peguei meus sonhos e disse: nunca mais eu entro numa igreja. A chave da congregação ficava na minha casa. No outro dia eu não aguentei, eu disse: eu vou orar meia hora. Eu costumava orar 8 horas por dia. Quando eu dobrei o joelho meia hora para me levantar, não consegui, porque tinha 2 mãos nos meus ombros dizendo: fica aí que eu vou mostrar quem eu sou a você. Eu vou mostrar. 4 horas da tarde eu saí do joelho. Quando vou para casa, nem cheguei em casa, um adolescente veio me dar a notícia: a tua menina Gisele saiu de casa às pressas passando mal. Vai para o posto de saúde, muito precário. Quando eu cheguei no posto de saúde, o médico disse: olha, eu fiz o que pude, entre.
Quando eu cheguei lá, minha menina estava contorcida, a cabeça virada para o contrário, os pés, os ossos pareciam que tinham sido triturados. Ele disse: ela chegou em óbito, prepara o enterro, que naquela época não tinha funerário, nem direitos funerários. Eu peguei a criança no colo, saí desanimado, acabado, minha esposa chorando comigo, no meio da rua. Quando eu vou entrando para a rua da minha casa, o Espírito Santo fala no meu coração: vai para casa fazer o que, Morena? Volte para onde você estava orando, leve ela, que hoje eu vou mostrar a você quem sou eu. Hoje eu vou mostrar a você o que é que eu faço com os meus projetos. Hoje eu vou indicar para você que eu não dependo da opinião do homem. Eu não trabalho na lógica do homem com os meus projetos. Vai para lá que eu vou te mostrar quem eu sou. Leva ela para lá. Eu passei direto, joguei a menina no piso da igreja e gritei: acabou! Foram dizer o médico que ele endoidou, foi para a igreja. Quando eu caí, não vi mais nada, só gritava. Aí a voz de Deus entrou no santuário. Audivelmente Deus me disse: fui eu que te trouxe aqui, meu filho. E eu te trouxe aqui para te dar a oportunidade de me aproximar de ti, para tu saber quem sou eu. Eu vou fazer você sentar entre os príncipes. Eu quero te dizer que meus projetos ainda estão de pé. As minhas propostas estão de pé. Eu não desisto de você. E para você saber quem sou eu, veja o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, não deu 15, 10 segundos, a menina deu um pulo no meio da igreja e saiu correndo. Pai, pai, pai. Ele deleitou em 10 segundos a menina. O médico, as enfermeiras olhavam para mim sem acreditar e diziam: o que é que houve? Eu gritava: o Senhor disse que meus sonhos morreram, meu projeto, mas o Jesus dos crentes ainda é vivo. Ele faz como quer, ele usa quem quer, do jeito que quer. Desperta. Hoje eu estou pregando para a juventude, é por isso que eu estou dizendo isso. Hoje, se eu for atender os convites, eu não volto mais para casa. Hoje eu recebo cerca de 30 a 40 convites por dia. 2 vezes por mês eu tenho que cruzar os oceanos a convite para pregar o Evangelho. No Brasil, eu ando mais de avião do que de carro, filho. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Deus não desiste dos seus projetos. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do Brasil e nas convenções e no mundo inteiro. Acostumado a andar de carroça de trator, em lombo de burro. Hoje, desembarco nos aeroportos. Tem alguém me esperando. Mas Bento, faz um site. Eu não tenho site. Bento, vende DVD. Nunca vendi um DVD. Usa cartões para o mundo te conhecer. Nunca usei cartões telefônicos. Só ando com a Bíblia e o óculos. E hoje esqueci do óculos no hotel. Mas como é que vão te conhecer, Genival? Sem site, sem Facebook, não importa. A minha Bíblia diz que os raios, antes de cair, eles vão perguntar a Deus aonde cai. A minha Bíblia diz que o vento, antes de soprar, se apresenta a Deus e diz: para que lado eu sopro hoje? Aí Deus deixa Deus soprar, deixa. Aí para lá, leva. Deus sopra. Tiraram 99% do projeto de Deus. Jogaram no cárcere. Humilhamos a ele e o seu Deus. E era comum os pagãos fazer um culto em ação de graça quando venciam os seus adversários. A Bíblia diz que os filisteus fizeram um culto em ação de graça a Dagom, no templo de Dagom.
que lotou a igreja, a casa. A Bíblia diz que entre príncipes, mulheres e homens, a casa lotou, que só no teto tinha cerca de 3.000 pessoas penduradas. Para quê? Para ver o projeto sendo humilhado, pastor Santana. A Bíblia diz que quando a festa estava boa, aí o príncipe dos filisteus disse: manda buscar o Sansão, um projeto falido, para a gente se divertir com ele. Agora o projeto de Deus, Senhor, algemado, sem visão, sem direção. Aí o guia vai lá no cárcere buscar ele. Me permita, pela intimidade, pastor. O guia vai lá no cárcere. Wesley, me ajuda aqui. E Sansão está lá, conjecturando. O guia pega Sansão e ele vem rebocado para o templo de Dagon. Um projeto que arrancava portão de cidade. O projeto que botava homens, milhares para correr. Agora um guia rebocando ele. Quando ele chega no templo de Dagon, a Bíblia diz que o povo brincava com ele. Você sabe o que isso quer dizer? É porque na hora da crise os amigos geralmente vão embora. Aí Sansão sendo humilhado. Aí ele já cansado olha para o guia e diz: me coloca na coluna central. O guia leva ele, deixa ele perto da coluna. É aqui que aprendemos uma lição que eu quero transmitir nessa noite. Tiraram 99% de Sansão, mas não tiraram a esperança dele. Diga para quem está ao seu lado: os teus erros não destrói você. O que pode te destruir é faltar a esperança. Enquanto tiver esperança, Deus está disposto a usar de novo. Veja que Sansão nas entrelinhas diz isso. A Bíblia diz que quando ele está na coluna, que sente a coluna, ele não ora, ele clama. Porque isso implica dizer que ele já vinha orando no cárcere. Porque a oração é um diálogo, com tempo de falar e de ouvir. Só que ele estava sem olho, sem nada mais, na ótica humana, falido. Mas a esperança fazia ele orar, mas Deus não o respondia. Então quando ele chega perto da coluna, ele não ora, ele clama. E o clamor só entra quando a oração não é ouvida. Porque enquanto a oração é um diálogo, o clamor é você pegar o botão do volume, tocar no máximo e abrir a goela. Aí a Bíblia diz que quando ele está perto da coluna, ele clama: Senhor, me usa de novo. Pelo menos só essa vez. Eu quero sentir tua presença de novo, me usa. Na hora, o Espírito Santo desce, sacode Sansão. Agora na presença de Deus ele pega as colunas e joga o templo de Dagon para baixo. Isso é lindo demais. E o que é mais lindo, pastor? É se você ler do capítulo 13 ao capítulo 16, você vai encontrar cerca de 96 versículos. E nesses 96 versículos, você vai encontrar aproximadamente 20 dizendo as façanhas de Sansão. Sansão arrancou porta, Sansão tocou fogo, Sansão fez isso, Sansão bababá, Sansão bababá. Só a fama de Sansão. E Deus só usou a parte B do versículo do capítulo 16, o único versículo do penúltimo, para estar lá escrito: no último dia de Sansão, ele fez mais proeza do que em toda a sua vida. Ou seja, Deus não precisa muito tempo para distribuir, para devolver o que tomaram de você. Deus não precisa fazer rodeio para te encher de novo, para te sacudir de novo na terra. Fique em pé, por favor. Ei, ajuda aqui, ué. Se você pode, vira para esse crente que está do teu lado. Eu sou pastor de igreja. Eu não vim aqui emocionar você, eu vim pregar a palavra do jeito que ela é.
Vira assim para ele, se for do mesmo sexo, a não ser que sejam parentes, íntimo, vira assim, olha para ele, frente a frente, olha para ela. E diga para ele, não estou nem aí como você chegou aqui nesse culto. Estou nem aí como você chegou nesse congresso. Diga ele, estou preocupado como você vai sair. Diga, eu tenho uma palavra para você. Me faz um favor. Se porventura, depois desse congresso, tu encontrar algum filisteu perdido por aí, que não acredita mais em mim, que pensou que eu estava acabado, que Deus tinha desistido de mim, faz um favor para mim, dá 2 recadinhos a ele. Primeiro recado, diga que eles cometeram um erro. Segundo recado, foi me deixar vivo. Terceiro recado, diga a eles que eles aparam a cabeça, mas deixaram a raiz. Enquanto tiver raiz, tem esperança. Os filisteus podem até tirar o cabelo, os filisteus podem arrancar até a farda, os filisteus tiram a credencial, os filisteus podem até criticar, defamar, eles cortam o cabelo porque o cabelo é para fora, mas a raiz é para dentro. Só quem mexe é Deus, só quem vai é Deus, só quem vai lá é Deus. Tem raiz. Se tem raiz, tem recomeço. 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 Se tem raiz, Deus está devolvendo de novo. Se tem raiz, vai crescer de novo. Se tem raiz da velha geração, vai ter batismo, vai ter cura, vai ter dons espirituais sendo devolvido hoje. Arraiga gachal. Arremiedes. Jacob Rosaia legal. Ele me colossel. And Psitektayo do. Aí no Buraya Samura. Ebio megasta tavado. Sou eu que faço. Sou eu que desfaço. E sou eu que volto a fazer. Esta noite eu estou restaurando sonhos. Esta noite eu estou restaurando projetos. Esta noite eu estou devolvendo a minha presença para aqueles que havia perdido. Esta noite eu estou fazendo algo grande novo no meio de vós, para que vocês saibam que eu tenho urgência. Recebam o avivamento da minha parte pelo abraço do meu Espírito, diz o Senhor desta igreja. Pastor Margalhães, me perdoe, mas eu vou quebrar a ética. Eu estou sendo cheio de uma unção sobrenatural. Recebe a unção que está descendo aqui agora. Abraça esse crente que está ao teu lado, se você pode. Eu não costumo fazer isso, eu sou pastor, mas eu estou sentindo há uma pedra de fogo queimando no meu interior. O Espírito Santo está me outorgando a transferir para vidas aqui nesta noite.
Segura esse crente, abraça ela, abraça ele, vai, mas segura mesmo, profetiza para ele, diga: Deus não desiste de nós. Diga para ele: Deus não desiste de nós. Diga: eu só vou te largar quando eu ouvir línguas estranhas. Eu só vou te largar quando eu ver o barulho do cabelo voltando a crescer. Eu só vou te largar quando haver recomeço. Quem tem língua, fala em línguas estranhas. Quem não tem, recebe batismo agora. Toca fogo nesse crente que está ao teu lado. Diga para ele: Deus não desiste de você. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Deixa a lágrima cair. Deixa. Existe um Deus no céu. A partir de hoje não serás mais o mesmo, porque o Espírito Santo está me mandando transmitir uma unção que está extravasando o meu corpo. Deus tem urgência em fazer algo grande a partir de hoje. Te prepara, como prova disso, recebe a unção que está sobre mim agora. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Jesus, batiza agora com o teu Espírito. Jesus, renova agora. Batiza, crente agora, Jesus. Nesse congresso da Humada, aqui tem uma geração que ainda está de pé. Tem uma geração que está sendo despertada. Tem uma geração comprometida. Adora, adora, adora. Vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ninguém. É Ele que faz. 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 Se Ele soprar, faz diferença. Ele sempre resolve. Pega um bicho em Deus. O seu braço é capaz de parar o trovão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. Você canta, você fala e Deus faz o milagre. É na unção divina que Deus pega e extermina quem se levantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção, 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 unção. Recebe a unção que está sobre mim agora. Unção, unção, unção. Você está ungido, é na unção. Pega, 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 recebe lá. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre um rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra
terra abala e as muralhas vêm ao chão. É na unção, na unção, na unção. Olha lá, meu Pai. Quem é ungido vence, nunca é vencido. É na unção que chegam pra poder. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Você está ungido. Só um pouquinho de voz pra mim, por gentileza. Estou sentindo Deus aqui. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Alguém aqui se lembra o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Alguém aqui lembra? A queda das Torres Gêmeas. Alguém consegue esquecer isso? Marcou? Talvez. Ninguém aqui se esquece do dia que nasceu. Você sabe o dia do seu aniversário, não sabe? Marcou para você? É especial para você? É? Talvez. Você lembra até hoje o dia que você conheceu a pessoa que hoje é sua esposa, seu esposo. Marcou para você, não foi? Não dá para esquecer, né? Talvez você não consegue se esquecer daquele dia que morreu um parente. E aí você vai contando, faz um mês e a lágrima desce. Faz 5 meses e a lágrima desce. Quando faz um ano, você derrama tudo. E aí você fica contando, faz um ano, faz 2 anos, faz 3 anos. Mas essa noite, eu quero falar com você. Diga a data de hoje, diga que dia é hoje. Então grita comigo, diga assim, 25 de fevereiro, Deus está querendo carimbar, marcar a sua vida como o dia do recomeço. Eu estou falando com você que entrou aqui hoje, não é evangélico. Você que entrou aqui afastado, você já teve cabelos grandes, já foi munido de uma grande unção, de grandes experiências com Deus, mas o dia 25 de fevereiro você não vai deixar passar em branco, e você diz hoje, Cleiton, hoje 25 de fevereiro, na Almada, eu quero marcar um recomeço. Aonde está a primeira preciosidade? Sai do lugar e vem cá, faz um sol maior, porque enquanto você vem, nós vamos cantando. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Aonde está a primeira pessoa? Alguém vai me avisando, porque eu estou ouvindo barulho de algema quebrando. Sai do lugar. 25 de fevereiro. Quantas? Eu quero a terceira preciosidade. Aonde está a quarta? Amada, vamos glorificar. Olha o milagre acontecendo. Nessa noite tem milagre pra você. Eu cuido. Isso, vem correndo. A data é essa, 25 de fevereiro. Aonde está a sexta? Aonde está a sétima? Descansa, descansa, descansa em mim. A sétima chegou, alguém tem um glória. A oitava chegou, alguém tem um glória. Vamos cantar. Quando todos os meus medos já não cabem mais. A nona
segunda está aqui. Cadê a 10ª preciosidade? Quando o vento está revolto e o mar não quer. Eu estou ouvindo barulho de grade se arrebentando, pastor Genival. Aonde está a 11ª? Aonde está a 12ª? Tem glória na Almada? Deixa eu saber se tem glória na Almada. Eu cuido, deixa que eu cuido, deixa que eu cuido, deixa que eu cuido, eu cuido. Segura um pouquinho. Papai está me dizendo que ainda tem mais alguém chegando, e se é verdade alguém me avisa. Abre espaço, vai chegar mais gente. O Espírito Santo está me dizendo, Cleiton, eu estou soltando agora. A 12ª está aqui. Cadê a 13ª? Se eu fosse você, eu dava glória na Almada. Eu dava glória na Almada. Eu estou esperando mais alguém. O Espírito de Deus me disse que são mais de 30 pessoas que precisam. Ele me falou aqui agora, Cleiton, são mais de 30 pessoas que precisam recomeçar. E eu estou lhe esperando. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer. A Roseli está aceitando a Jesus pelo Facebook. Quantos podem glorificar pela Roseli? Ele está aqui. Se o mundo te fizer. Mada, deixa eu falar um negócio. Deixa eu ver se vocês gostam dessa notícia aqui. A 14ª chegou. Eu quero a 15ª. Eu quero a 15ª. Cleiton, será que tem? Tem. O Cleiton só perdeu os olhos, a visão continua. Eu estou esperando a 16ª pessoa. Mada, você gosta de notícia boa? Sim ou não? A 16ª chegou. Nós já estamos aguardando a 17ª. O Espírito de Deus falou para mim, pastor Genival Bento, são mais de 30 pessoas que precisam recomeçar hoje aqui. E eu estou esperando você. Vem. Tudo entregarei. Quem gosta de notícia boa, a 17ª chegou. Eu quero a 18ª. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. 25 de fevereiro. Essa data precisa ser marcada. A 18ª está vindo. Alguém gosta de notícia boa para comemorar? É a 19ª que nós estamos esperando. O Espírito Santo falou para mim. Quem eu disse que falou para mim? Que tem mais de 30 pessoas que hoje não podem sair daqui sem refazer a sua aliança. E eu estou esperando você. I surrender all. I surrender all. Olhe para mim. Segura. Eu vou fazer o que Deus me manda. E aí a gente vai bacar, mano, eu vou contar de 1 a 10. Está chegando a 19ª.
Se não der glória a Deus é porque está devagar. Já estamos com 21 preciosidades. Se não der glória é porque está ruim. Aonde está a 22ª? A 22ª está de joelho. Eu quero a 23ª, já chegou? Quero a 24ª. Antigamente a gente comemorava mais, né? Estou esperando mais aqui. A 25ª chegou. Só para dar notícia boa para vocês. Aonde está a 26ª preciosidade? Que vai marcar o dia 25 de fevereiro com a data mais importante da sua vida. A data do recomeço. Eu estou te esperando. Vem correndo. Esta é a sua oportunidade. Eu acabei de ouvir barulho de corrente quebrando. Certamente o Senhor vai soltar alguém agora. Joreplemina cantara sominere faciandi. Ela voz já. Que me evento that's calm and don't please about go much power. Dela please about we hawasia. Down now no dos clouds so let me wait sa. O Espírito de Deus acabou de me revelar agora. Tem alguém aqui, uma moça, que esta semana lhe bateu uma angústia tão amarga que você sente o gosto na boca, literalmente. E o diabo disse para você: se mata, porque para você não tem mais jeito. Mas hoje o Espírito de Deus lhe trouxe aqui para te falar: eu estou trocando a morte pela vida, se você quiser. A 26ª chegou. E eu também estou esperando essa moça aqui. Era Saiui. Quando Deus usou o pastor Genival Bento, a interpretação desceu. E Deus está tirando alguém da depressão aqui hoje. Sobe no glória quem está acordado. Eu vou contar de 1 a 10, porque o Espírito de Deus me dá. 27ª chegou. Se não der glória a Deus é porque está devagar. Levanta essa mão. Eu estou esperando a moça que Deus me falou. Alabacanda. Vê lá se é ela mesmo. Vê se é isso que está acontecendo. É ela? Faz um ré maior para mim, meu tecladista. Vê o nome dela lá. Alguém consegue ver o nome dela? A 28ª chegou. Se não der glória é porque está devagar. Vamos cantar para essa moça, para ela nunca mais esquecer. Você é especial. Vai. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você, ô Daiane, ainda não perdeu. Recebe vida hoje, recebe vida hoje, recebe vida hoje. No coração de... Eu estou no número 2, eu vou até 10 e Deus está dizendo para mim que ainda tem mais alguém. 29 preciosidades já chegaram. Aonde está a 30ª pessoa? Gente, a 30ª chegou. Você pode vir comigo? Eu quero a 21ª pessoa. Estou esperando a 21ª. Eu estou no número 3. A 21ª já chegou. Deixa eu ver o que a Almada faz. Deixa eu ver o que a Almada faz. A 31ª chegou. Nós estamos esperando a 32ª. Será que tem? Tem. Eu estou esperando você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Eu estou no número 4. Vem correndo.
coração está pegando fogo lá. Sim. A 32ª já chegou. Aonde está a 33ª? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Eu estou no número 5, vou até 10. No 10 eu termino. Não importa pra onde você foi, se na escuridão. Estou no número 6, no 10 eu paro. Corre, 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 corre. Ele não desiste de você. Estou no número 8, no 10 eu paro. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste de você. Ele compreende. 9. Pastor Petier está aí? Está aí? Vou solicitar o pastor Petier, por gentileza.